Eu me chamo Francisco Alves de Lima, conhecido como Padre Chicão. Nascido no interior do Ceará, né? E vim para cá com minha família em 86. E como estou aqui há tanto tempo, me considero amazonense, né? E então eu me sinto filho desta terra, filho da Amazônia e também com algumas raízes lá no Nordeste, lá no Ceará. Olha, a minha caminhada vocacional ela é bastante simples, né? Eu diria assim, porque eu comecei engajando-me na igreja, né, na comunidade, trabalhando, né, com a catequese, um grupo de jovens, participando do grupo. Existia um grupo na minha comunidade chamado Amigos de Domingo Sávio. Eu fazia parte desse grupo, eu era adolescente. E aí aos poucos as coisas foram acontecendo, né? Sobretudo essa sensibilidade com o mundo juvenil. Eu creio que uma experiência que me marcou bastante foi o fato de ter dado catequese nas dependências da FEBEM, que ficavam perto da minha casa. Uma situação muito dolorosa, uma situação muito difícil, de muita dor, e eu creio que naquele momento eu me fiz uma pergunta, e a pergunta que eu fiz foi essa: se Deus me deu tantos dons, eu digo, olha, eu tenho que pensar como eu vou responder para Deus, como eu vou colocar estes meus dons a serviço das pessoas. Eu comecei a pensar, a refletir na vocação, e o fato de estar numa paróquia salesiana, né, da Nova Alvorada 1, onde as irmãs salesianas eram aquelas que tomavam conta, que acompanhavam o trabalho. Aos poucos eu fui conhecendo de Dom Bosco, do trabalho salesiano, do empenho. Certo que eu era um jovem muito empenhado na comunidade. Praticamente o final de semana era na igreja, nos trabalhos, nas atividades, além do estudo e do trabalho, porque desde cedo eu tive que trabalhar para ajudar a minha família, né? Vendendo picolé, limpando o quintal na casa do pessoal ali perto, nas redondezas, para ajudar nas despesas da família, e depois trabalhando como empregado no Colégio Dom Bosco. Eu creio que aí me ajudou a conhecer ainda mais de perto e entrar em contato com a vida salesiana, conhecer outros salesianos. Olha, eu participei dos encontros vocacionais, né? Chegou um momento que o Padre Franco, né, sugeriu que eu logo entrasse, fizesse o supletivo. Eu cheguei do Ceará, quando eu cheguei aqui em Manaus, do Ceará, com a minha família, eu tinha 8 anos. Então, nos primeiros 2 anos eu não fui logo para a escola, porque eu fui ajudar a família, cheguei um pouco atrasado, né? Então o Padre Franco, ele, como eu estava um pouco fora do esquema da escola, ele perguntou se eu não queria fazer um supletivo de primeiro grau. Eu falei, não, padre, é o seguinte, eu quero terminar os meus estudos de forma normal, porque eu quero estudar bem, fazer bem as coisas. E quando foi então no segundo ano, para começar o segundo ano do ensino médio, aí eu tomei a decisão de entrar no seminário. Foi muito difícil, foi muito doloroso, porque eu sou o filho mais velho de uma família de 10 irmãos. Na época era o único que trabalhava, que trazia um salário todo mês para casa, junto com a minha irmã, que trabalhava comigo também, lá no Colégio Dom Bosco. Meu pai não entendeu muito, e ele tinha razão, porque tomei aquela decisão de ir para o seminário de uma hora para outra, deixar o trabalho e tudo mais. Minha mãe compreendeu, mas ao mesmo tempo também ficou assim na expectativa, né, do que ia acontecer. E aí eu entrei no seminário, entrei lá no Aleixo, lá no CVS, para começar o segundo ano do ensino médio, em 1986. Né? Me lembro até hoje que o salesiano que me apoiou muito, que me acompanhou, me ajudou bastante, ele dizia o seguinte: olha, meu filho, você vai entrar no seminário, lembre-se, né? Todos os 2 pés e o coração aqui dentro, nada de um pé aqui e outro lá fora. Eu nunca me esqueci dessa expressão, foi o que ele me disse quando ele me deixou lá no seminário, porque meu pai não tinha condições. Ele me levou para o seminário, né, e deixou lá, e me disse essa frase. E eu guardei justamente como um bom conselho, Olha, o que eu quero dizer para você, querido jovem, é o seguinte: uma vez, quando eu estava fazendo o mesmo caminho que você, refletindo e pensando sobre a minha vocação, eu ficava às vezes um pouco triste, porque procurava alguma coisa de extraordinário na minha vida para entender se Deus estava me chamando ou não.
Eu creio que seja normal na vida da gente, assim, buscar sinais. Mas Deus fala sobretudo através do nosso cotidiano, da nossa vida. Procure estar atento e escutar o que Deus tem a lhe dizer. Olhe sobretudo ao seu redor e geralmente Deus nos convida a segui-lo através da vida das pessoas. Certamente o Senhor tem um plano para você. Qual é este plano? Coloque-se nas mãos de Deus, de um bom guia espiritual, sirva a comunidade, faça o bem, reze, e eu tenho certeza que você aos poucos vai compreender qual é o projeto do Senhor para a sua vida, para a sua história.